Rússia saiu em defesa do Irã em relação às ameaças dos Estados Unidos por conta do programa nuclear iraniano. E eu vou contar para vocês hoje no detalhe o que está acontecendo, qual que é o contexto dessas ameaças do Donald Trump ao Irã, o que está acontecendo de fato e qual que é essa relação entre Rússia e Irã. Aí você estava pensando assim, poxa, mas a Rússia não é amiga, o Putin não é amigo do Donald Trump? Sempre falo isso para vocês, não há amizade nessa relação. A relação entre guerra da Ucrânia e Rússia pode ter uma ligação, mas é um outro contexto também. A gente está falando do Irã. O Irã tem uma relação mais próxima com a Rússia. A Rússia também está com um pouco de dedo aí em relação aos Estados Unidos, por conta certamente dessa guerra do cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, né, com intermediação dos Estados Unidos, mas também não é assim. Não vai achando que então a Rússia vai se entregar total aos Estados Unidos. Não. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o Donald Trump ele tem ameaçado o Irã por conta do programa nuclear iraniano. Ele tem acusado, na verdade é uma acusação que já tinha há mais tempo, junto com Israel, de que o Irã estava produzindo bombas nucleares. Que o programa nuclear iraniano ele já não é mais um programa voltado para fins pacíficos, e sim para armas nucleares, para fins militares. O Irã, o Ayatollah, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, ele fala que não. A gente até falou isso recentemente. Ele falou assim, ó, não tem disso. Inclusive, se a gente tivesse que construir uma bomba nuclear, a gente não teria que pedir permissão também para os Estados Unidos. Né? Ele falou isso e disse que não dá. Eles não querem construir uma bomba nuclear. Mas o Donald Trump está ameaçando bombardear o Irã. Está ameaçando, inclusive, bombardear as usinas nucleares do Irã. É isso. E isso tem teria uma consequência catastrófica para o mundo inteiro. Bombardear uma usina nuclear. Imagina só. Bom, vamos lá então. O que acontece? Onde que a Rússia entra nessa história? A Rússia entra com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, que é a Maria Zakharova. Vamos abrir aspas para ela. Bombardear a infraestrutura nuclear teria consequências catastróficas para o mundo inteiro. A participação do Irã no acordo de não proliferação de armas nucleares lhe dá o direito ao uso pacífico de energia nuclear. Estamos em busca de uma solução que supere os preconceitos ocidentais. É isso. A Rússia ela está se colocando como disposta a fazer um acordo entre Estados Unidos e Irã. Ela não está ameaçando os Estados Unidos nesse momento. Apesar do que, a França, por exemplo, ontem, tá, um representante da França disse que se o Irã e Estados Unidos não chegar a um acordo sobre o programa nuclear iraniano, uma guerra, um confronto militar entre Estados Unidos e Irã, aí vai envolver outras potências, e a gente vai entender isso aqui, seria inevitável, tá bom? É isso que está acontecendo. Então é um momento tenso, tá? Apesar de ainda assim você ter esperança nesse acordo, mas vamos ver o que está acontecendo, por que a gente chegou nesse ponto. Eu vou aqui agora sim eu vou passar aqui o meu material para vocês, para poder explicar isso. Primeira coisa que a gente tem que saber, existe o acordo de não proliferação de armas nucleares, é o tratado, né? O TNP, o Tratado de Não Proliferação, foi assinado em 1968, tá? Por diversos países, o Acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Irã é signatário. O que significa que ele é signatário? Ele assinou no ato. Ele assinou no ato o acordo. Alguns outros países eles aderiram depois, outros não aderiram. Uma minoria não aderiu. Sabe quem que não aderiu? Israel. Índia, Paquistão. São países que não aderiram. A Israel não aderiu. Pra vocês terem noção. O Irã, ele é signatário do acordo que vale até hoje, ele foi revisado um tempo depois, mas ele é signatário do acordo de não proliferação de armas nucleares. É certo que em 68, o Irã, que a gente está falando, era um outro Irã, não era uma república teocrática, não era a república do Ayatollah, que depois você teve em 79, né? A gente teve no Irã a chamada Revolução Iraniana, ou Revolução Islâmica, que a gente teve a força do Ayatollah, naquele tempo o Ayatollah Khomeini, né? O Irã era um outro país, era uma outra relação que tinha, sim, inclusive, uma proposta de construção de armas nucleares. E ele assinou. Porque o tratado, ele diz, vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês,
Ele garante o uso pacífico de energia nuclear e se você tiver, já na assinatura desse tratado, uma arma nuclear, uma bomba nuclear, vamos jogar diretamente aqui, ele utiliza, ele propõe, na verdade, ele exige a utilização racional, a construção, a fabricação racional. Então você tem que sempre avisar. É por isso que a gente sempre fala aqui, ó, a Rússia aposentou quantas ogivas, os Estados Unidos aposentou quantas ogivas, tem quantas ogivas ativas. Tudo isso tem que ser passado para o TNP. O mundo precisa saber o que você tem. Então, esse é um ponto muito importante. O Irã, ele é signatário e o programa nuclear do Irã é considerado um programa para fins pacíficos, para energia nuclear. Tá bom? Então esse é um ponto importante. Só que a gente tem o acordo nuclear do Irã, considerado um acordo histórico, devido a grandes hostilidades que o Irã tem desde 1979 com os Estados Unidos. Vale lembrar que os Estados Unidos apoiou o Iraque na guerra Irã-Iraque entre 1982 e 88, mas também vendeu armas para o Irã secretamente, a gente sabe disso. Né? Os Estados Unidos está onde tem dinheiro, né? Mas sempre teve hostilidades. Então você tem hostilidades no tempo do Bush, no tempo do Obama você teve muita hostilidade. Os Estados Unidos sempre falando da tensão. Vocês lembram quando o presidente do Irã era o Mahmoud Ahmadinejad? Mas era uma relação muito conflituosa com os Estados Unidos. E aí, em 2015, chegaram a um acordo histórico. 2015 estava no governo Obama, né? Era ali o finalzinho do governo Obama, chegaram num acordo histórico da assinatura do acordo nuclear do Irã, onde os Estados Unidos verificaria, ele estaria de acordo com tudo ali com o Irã, tá? Para a construção de energia nuclear, fins pacíficos. Ele foi confirmado, tá? Então, olha só, pela Agência Internacional de Energia Atômica que o programa nuclear tinha fins pacíficos. Isso foi confirmado, inspetores vão verificam, é uma questão muito delicada. Então não pode ser feito às coxas, não pode simplesmente chegar lá, é isso e pronto. Só que as sanções, quando foi assinado, as sanções ao Irã que ele recebia historicamente, foram retiradas imediatamente pela ONU, pelos Estados Unidos, pela União Europeia. Então a gente tinha sanções econômicas, o Irã não tinha relações econômicas com vários países, começou a ter, de novo, novamente. Então assim, foi para se festejar. Só que em 2018, no primeiro mandato do Donald Trump, os Estados Unidos se retiraram do acordo e as sanções retornaram. Então, em 2018, os Estados Unidos não faz parte do acordo nuclear do Irã. O acordo nuclear do Irã existe, mas os Estados Unidos não participa mais. Então, agora volta o Donald Trump e ele volta ameaçando o Irã. Vocês sabem como é que é o Donald Trump, a gente tem falado várias vezes aqui dele, né? E as ameaças continuam. Agora a ameaça está em bombardear as estruturas nucleares do Irã. Imagina só se isso acontecer. O Irã responde. O Irã vai lá e fala assim, que se acontecer algo do tipo, as respostas do Irã serão, na hora, e serão catastróficas para os Estados Unidos. Você quer brincar com isso? Eu não quero brincar com isso. Entendeu? Nem brincar de um lado, nem brincar do outro. Acho que não dá para brincar com esse tipo de coisa. E aí, onde que entra a Rússia? Vamos voltar para a Rússia. Irã e Rússia têm acordos ou alianças históricas, tá? Alianças históricas. Só que, em janeiro agora de 2025, a gente tem a formalização de uma bilateral entre Irã e Rússia, que assinaram um acordo de parceria estratégica que define ajuda militar e econômica mútua. Tá precisando, tô aqui. Tá precisando, tô ali. Certo? Então, imagina só, pelo acordo de parceria, se o Irã ele sofre um bombardeio dos Estados Unidos, a Rússia ela entra. Entendeu? Essa é a questão. Então, é um acordo de parceria estratégica mútua. A Rússia entra. Então, fala assim, não pode. Vocês atacaram, a gente, sabe, o Irã está precisando da gente, a gente vai entrar. Tá bom? Então, por isso que a Rússia, ela está falando, né? Ela está pedindo. Então, por exemplo, a gente tem lá a porta-voz, a Maria Zakharova, que falou, é preciso assinar um acordo, é preciso retornar o acordo, o acordo de nuclear, que os Estados Unidos volte a esse acordo nuclear, porque as relações podem ser catastróficas. Porque a Rússia, se ela segue esse acordo, sabe, se ela fala assim, não, eu vou seguir 100% o acordo, que é o acordo de parceria estratégica com o Irã, se o Irã é bombardeado pelos Estados Unidos, o que acontece? O Irã pede ajuda, estou precisando de gente, estou precisando de soldado, estou precisando de equipamento, estou precisando
né, material, a Rússia vai. Compreenderam? Então essa é uma questão importante para ser destacada. É por isso que a Rússia, ela não quer, tá? Nem o Irã quer que sejam bombardeados, né? Não quer, porque sabe que isso pode gerar uma consequência muito grande, tá bom? Então tá aí o vídeo para vocês, eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem fazer aqui as suas observações, correções, como eu sempre falo. Não deixe de me seguir na Twitch, estou fazendo live diária lá, ontem a gente reagiu a alguns vídeos, foi muito bacana. E a gente joga também, tá bom? Escuta uma música, o que vocês quiserem escutar, a gente está escutando lá. Tá bom? Vou ficando por aqui, deixa os links aqui no comentário fixado. Amo vocês de coração ou na descrição. Grande beijo, fui!